Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria para mais uma aula. E a aula de hoje vai ser Michelangelo. Nós vamos contar um pouco alguns fatos históricos sobre a vida de Michelangelo. Michelangelo ele foi um grande pintor, um grande cientista do período chamado Renascimento, no seu auge. Qual foi o auge do Renascimento? Um período chamado Cinquecento, né? Então, esse período foi muito famoso por conta de que veio Michelangelo, veio Leonardo da Vinci e todos os outros pintores e escultores da época. Vou deixar aqui o link, uma aula minha que fala sobre o período chamado Cinquecento para você ver uma questão artística, porque essa aula ela tem caráter somente de biografia. Eu vou contar para vocês um pouco sobre os fatos históricos que levaram Michelangelo a ser o grande Michelangelo. Antes de começar a aula, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para que todas as aulas que eu poste aqui no canal Alexandria você receba automaticamente. E, claro, se ficar alguma dúvida aqui durante a minha aula, você pode mandar e-mail para o suporte ou colocar aqui nos nossos comentários. Então vamos lá, antes de mais nada, nós precisamos ter uma noção da época. Era um período novo, um período de auge do Renascimento, um período em que as pessoas começam a ter um outro olhar sobre o que é a arte. E tudo isso está acontecendo em um lugar específico chamado Itália, né? A Itália é sim considerada o berço do Renascimento, o berço dos grandes artistas renomados, né? Lembrando que Itália naquela época não era uma nação unificada, né? Eram condados que ficavam partilhos, né? Então, eu sou de Veneza, eu sou de Nápoles, eu sou de Milão, eu sou de Roma e por aí vai. Então não existia uma unificação ainda muito clara. E a região, né, ali que nós podemos colocar a província, que era muito mais focada nas artes, é Florença, a cidade de Florença. Então, todas as vilas e cidades que estavam vivendo naquela região, ela tinha um caráter de fato mais artístico, um tanto quanto mais técnico. Então, o que nós vamos pensar? Michelangelo nasceu em Caprese, que fica aos arredores da própria cidade de Florença, no dia 6 de março de 1475. Então ele viveu ali no final do período do Renascimento chamado Quattrocento, que eu também tenho uma aula minha, né, nesse período, né? O que vai acontecer? É quando as pessoas começam a perceber que a arte, se for bem intensificada e bem intencionada e financiada, ela pode mudar muito a opinião da sociedade. E dentro de Florença existia uma família que estava disposta a constantemente financiar a arte, financiar essas obras de arte, que é a família chamada Médici. É uma família muito forte da região de Florença. Enfim, diferentemente de Da Vinci, né, Michelangelo ele veio de fato de uma família mais nobre, uma família que já tinha uma condição financeira considerável, né? O fato dele já vir de uma família consideravelmente rica fez com que essa influência que ele teve na arte fosse um pouco mais evidente. Por quê? Porque o sobrenome dele já era conhecido como de uma família nobre. Então, o fato de você já ter a sua família famosa ou rica, isso já era meio caminho andado para você entrar no mundo artístico. Um exemplo que eu gosto de dar aqui é a gente pensar na carreira de futebol de um jogador de futebol. O fato dele ser filho de algum técnico de futebol, ou ele ser filho de próprios jogadores que já são famosos, querendo ou não, ele já tem um caminho um passo a mais, vamos dizer assim, né, predeterminado em entrar para o futebol. Porque ele já vai ter um pai que vai incluir nele nesse meio, vai apresentar ele para as pessoas corretas, vamos dizer assim. Então é o caso de Michelangelo, que quando ele começou a apresentar na sua infância, né, mais ou menos ali com 8, 9 anos, ele já começou a apresentar características artísticas absurdas. A sua família já
deixou isso claro para as outras famílias nobres, porque a cultura do mecenato, que são o mecenato, para quem não sabe, são aqueles nobres ou burgueses, ou a própria Igreja Católica, que financia artistas ou obras de arte. Tá? No fim do 400, o mecenato já estava estourando, né? Já estava no auge de financiamento da arte. Até só um parênteses aqui para vocês, no mecenato que os artistas, a arte se tornou dinheiro, né? Até então, a arte ela era vista como um hobby, como eu estou apresentando uma coisa que eu sei fazer e tudo mais. Agora, dentro do contexto que nós estamos estudando agora, o que está acontecendo? Pessoas estão vivendo da arte, algo que até então não existia, por causa desses mecenatos, né, dos mecenas. Enfim, é uma questão muito interessante o mecenato. Com isso, Michelangelo ele começa a caminhar para este fim, né? Só um parênteses também, ele ficou tão famoso, né, em vida que até um historiador chamado Giorgio Vasari escreveu uma biografia dele com Michelangelo vivo ainda. E naquela época, alguém escrever a sua biografia antes de você morrer, era uma coisa absurda. Isso aqui é só para vocês terem uma noção de como de fato Michelangelo já era famoso. Ele já tinha toda uma fama. Historiadores da arte definem que podemos concluir que Michelangelo, na época, ele era de fato mais famoso que Da Vinci. Por conta de que ele foi um grande nome, um dos primeiros nomes a surgir, com obras de artes magníficas. A gente vai ver isso aqui na aula. Da Vinci ele ganhou tamanha fama ao ponto de, enfim, superar a grande parte dos artistas renascentistas, porque ele criou a escola renascentista de belas artes, né? Então, isso claramente fez ele aparecer mais. Mas, enfim, com 14 anos, Michelangelo já foi convidado pela família Médici a ir para Florença, sair lá de Caprese, ir para Florença, para desenvolver mais a sua técnica artística. E nesse estudo, né, que ele foi na Escola de Belas Artes de Florença, ele já começou a apresentar mais afeição para a escultura do que simplesmente para a pintura. Ele teve uma influência muito grande ali. Que tem até a ilustríssima frase de Michelangelo que se eu vejo uma pedra de mármore, na verdade eu já estou vendo a minha obra. O meu papel é só tirar o excesso. É uma frase de Michelangelo. Ou seja, ele viu uma pedra de mármore, ele já via a obra nela, então para ele a única função que ele fez, ele só tirou o excesso e virou a obra. Tá de brincadeira comigo, né? Então Michelangelo ele foi muito bom, né? Nesse quesito técnico. Enfim, resumindo, com 16, 17 anos, muitos mecenas já estavam completamente vislumbrados com a arte que Michelangelo fazia. Isso daí gerou uma fama muito grande, ao ponto da própria Igreja Católica começar a ir atrás de Michelangelo para ele pintar obras, como, por exemplo, a Capela Sistina. Então, Michelangelo ele se torna uma grande referência para a época. Porém, lá no ano de 1500, mais ou menos, ele já era considerado o artista mais completo de todos. O que eu quero dizer com mais completo? Porque ele era pintor, ele era escultor, ele era poeta, ele era arquiteto, ele era mestre, ele era cientista. Meus amigos, o cara, ele fazia tudo. Então, ele era realmente completo. E Michelangelo, então, ele vai alcançar uma fama muito grande, ao ponto de que
nesse ano de 1500 especificamente, pedem para eles se juntar com Da Vinci para fazer essa escola de belas artes, né? E eu acredito que aqui é o ponto mais discutível da minha aula por conta de escassez de fonte, né? O que acontece? Da Vinci cria o Conselho de Belas Artes ali em Florença para criar regras da arte renascentista, quais técnicas vão ser predominantes, essas coisas todas. Os padrões, né, da arte. E Michelangelo foi convidado para estar lá. Não se sabe muito bem ao certo, mas Michelangelo não estava lá. Isso daí, para historiadores, é um ponto estranho para se estudar, porque como que os artistas mais renomados da época não estão juntos para criar as diretrizes e padrões? Como que o artista mais completo da época, que era Michelangelo, ele não vai estar nas diretrizes e padrões criados na escola renascentista no Conselho? Aqui eu vou colocar para vocês algumas teorias, tá? São teorias, algumas mais defendidas, outras menos, outras com um pouco mais de fontes, outras não, mas dificilmente comprovadas. Vamos lá, primeira teoria. Falam que ele tinha grandes desavenças com Leonardo da Vinci por questões morais, né? Na minha aula de Da Vinci, eu coloco algumas coisas, né, muito cruciais da vida de Da Vinci, porque Da Vinci cometeu muitas coisas imorais para trabalhar com questões de anatomia e tudo mais, que também são pequenas teorias. Mas alguns acreditam que, de fato, Michelangelo não se aproximava de Da Vinci porque não concordava com os métodos que ele usava. Segunda característica, alguns acreditam que é por uma simples questão de concorrência, né? Um estava concorrendo com o outro em relação à arte ali, né, de uma maneira geral. Então, alguns acreditam que seja isso. Tá? E, por último, alguns acreditam que provavelmente eles devem ter tido alguma desavença direta, uma discussão, alguma coisa que um fez que o outro não concorda ali e tal, enfim, então cada um pro seu lado, você faz isso, eu faço aquilo, ok, vida que segue, cada um segue seu rumo. Enfim, independente do que aconteceu, Michelangelo não estava no Conselho de Belas Artes de Florença. Enfim, depois disso, ele assumiu algumas outras obras e depois de 1500, de fato no período Cinquecento, ele focou muito o seu trabalho com a Igreja Católica, né? Então, ele focou os seus trabalhos na Igreja Católica e ali ele permaneceu até o fim da sua vida, ali trabalhando nesse quesito. Pra você ter uma noção, a obra máxima dele, que ele se orgulhou dela e praticamente foi o cartão postal dele para ele entrar para o mundo da arte, ele fez com 24 anos, que foi a escultura Pietà, que eu particularmente acho que é uma das esculturas mais belíssimas que existe hoje, assim, sem sombra de dúvida. A qualidade que Da Vinci colocou ali, ou Da Vinci não, Michelangelo colocou ali, é uma coisa absurda e surreal. Então, de fato, nós devemos muito mérito a Michelangelo, principalmente nas áreas da escultura, né? Enfim, então, ele foi muito famoso nessas áreas e atingiu muitas coisas. E claramente morreu rico, porque já vinha de família rica, mas também morreu como o grande Michelangelo, que teve uma biografia escrita em vida. Isso não pode esquecer. Você não pode esquecer porque, se tratando de Renascimento, que é bem na época, essa época de Michelangelo, é a época onde inventaram a prensa. Então, eram quando estavam começando a inventar as escritas de prensa, de imprimir. Então, o cara ter uma biografia escrita no final de sua vida, ele vivo ainda, é uma grande característica histórica de que, de fato, ele tinha uma referência gigantesca. Ele morreu no ano de 1564, ele então viveu bastante, mas as fontes estimam que
ele morreu não muito bem, né? Em que sentido? Ele morreu com relapsos de depressão ou até mesmo relapsos de demência. E outros falam que ele morreu cego. Ele foi ficando cego no decorrer da vida. Alguns historiadores falam que a partir ali dos seus 55 anos, mais ou menos, ele já estava quase cego, né? Mas ele morreu, o que nós podemos aqui dar de fonte é que ele morreu praticamente cego, né, e demente. Acredito que essa demência que as pessoas concluíram era por causa da cegueira, né? Algo que veio junto com a cegueira. Enfim, então se você quiser se aprofundar na história de Da Vinci, te recomendo o próprio livro da biografia de Giorgio Vasari, que é bem documentada porque é uma fonte primária da vida do próprio Michelangelo. E então as suas principais obras é Davi, Pietà, a Capela Sistina e o Túmulo de São Domingos, que grande parte dessas coisas que eu citei aqui, dessas artes que eu citei aqui, são artes esculpidas, esculturas. Ficou alguma dúvida, meu povo? Gostaram da minha aula? Se você gostou da aula, curte aqui, também se inscreva no canal, ativa o sininho para ir recebendo cada vez mais as minhas aulas. E se caso ficou alguma dúvida, mande um e-mail aqui no suporte ou também coloque nos nossos comentários. Muito obrigado por ter ficado aqui, até aqui nesse momento da nossa aula, e eu te vejo na próxima.